Você está aprendendo Libras e ainda não sabe como criar frases em Libras? Nesse vídeo eu vou te ensinar como criar ou montar frases em Libras utilizando a gramática da Libras. Acompanhe o vídeo até o final e aprenda a criar frases em Libras. Então, conforme vocês podem ver aqui na tela, existem 4 regrinhas que eu utilizo para criar frases em Libras. 3 dessas regrinhas vocês vão encontrar nos livros de Libras, talvez num curso de Libras, na escola, na faculdade, assim por diante. Mas nós utilizamos 4 formas de criar frases. A última eu vou explicar para vocês no final. Mas a primeira regrinha, conforme vocês podem ver aqui, é a regra SVO. O que significa SVO? Conforme vocês podem ver aqui na tela, sujeito, verbo e objeto. Ela é bem parecida com a forma como nós criamos as frases em língua portuguesa. Então, sujeito, verbo, objeto. Agora, a segunda regrinha, SOV, que seria sujeito, objeto e verbo. A terceira regrinha, que é a mais usada pelos surdos, OSV, objeto, sujeito e verbo. E a quarta regrinha, que é essa daqui, que eu disse que eu utilizo bastante, é a TLOSV. Na verdade, ela é igual à terceira regrinha, a OSV. No entanto, eu acrescento o T e o L, que significa tempo, lugar, objeto, sujeito e verbo. Depois vocês vão ver um exemplo de como se cria frases utilizando essa regrinha. Mas agora nós vamos ver exemplos de uma por uma. Primeiro a SVO, depois a SOV, depois a OSV e por último a TLOSV. Então vamos ver agora o primeiro exemplo. A frase está aqui na tela, em português. A frase é: a Gisele ama flores. Então essa frase nós vamos usar nas 3 primeiras regras. Então aqui nós estamos vendo a regra SVO. Então, a Gisele ama flores. Aí ela está no formato da língua portuguesa. Como seria essa frase em língua de sinais usando a regrinha SVO? Sujeito, verbo e objeto. Então seria: Gisele ama flores, conforme vocês podem ver aqui. Gisele ama flores. Agora vamos ver um vídeo de como sinalizar essa frase. Então, com a sinalização, ficou bem mais fácil de entender como sinalizar essa frase utilizando a regra SVO. Agora, conforme vocês podem ver aqui na tela, nós vamos ver a regra SOV, sujeito, objeto, verbo. A frase em português continua sendo a mesma. A Gisele ama flores. Como que eu traduziria essa frase ou passaria essa frase para a língua de sinais utilizando a regra SOV, ou seja, sujeito, objeto e verbo? Então ficaria conforme vocês podem ver aqui. Gisele flores ama. Então essa é a regrinha SOV. Gisele flores ama. Como fica a sinalização dessa frase? Acompanhem o vídeo. Conseguiu entender como fica a frase em SOV, sujeito, objeto, verbo? Essa é a sinalização. Quando você vai sinalizar, você tem que utilizar todos os parâmetros da Libras que nós já consideramos em vídeos anteriores. Dependendo da frase, você tem que usar expressão facial, expressão corporal, você tem que configurar as mãos corretamente, você tem que colocar as coisas no lugar certo, né? Que nem as flores têm que estar num determinado local do espaço, a Gisele em outro lugar,
a ação e assim por diante. Então, ao sinalizar a frase, não basta sinalizar apenas utilizando a regrinha SOV. Você também precisa utilizar os parâmetros da Libras. Se você não lembra dos parâmetros da Libras, então volte a alguns vídeos anteriores que eu postei aqui no canal para que você possa entender melhor sobre a questão dos parâmetros da Libras, que envolve expressão facial, corporal, espaço, localização e assim por diante, tá? Então essa foi a regra SOV. Gisele Flores ama. Agora nós vamos ver uma outra regrinha, que é a OSV. Conforme eu disse no início do vídeo, essa é a regra mais utilizada pelos surdos. Geralmente, quando eles se comunicam entre eles utilizam mais o OSV. Às vezes, quando os surdos vão conversar com ouvintes, eles utilizam a SVO ou a SOV. Mas, normalmente, a maioria deles utiliza muito mais a OSV. Então, é importante, se você deseja alcançar a fluência na língua de sinais, é importante que você aprenda a se comunicar como os surdos, que é essa regra OSV, objeto, sujeito e verbo. Como vai ficar então essa frase, a Gisele ama flores, conforme vocês podem ver aqui na tela em português, embaixo na ordem OSV. Então, O de objeto, né? Então seria flores, Gisele ama. Então essa é a ordem OSV. Flores, Gisele ama. Como fica essa frase em Libras? Assista o vídeo. Deu para entender então, pessoal, como fica a formação da frase utilizando essa regra OSV? Com certeza você vai alcançar a fluência que você tanto espera utilizando essas regrinhas que vão ajudar você a criar frases em Libras. Mas como eu havia prometido, a última regrinha que eu coloquei é uma regra que você não encontra em livros de Libras. Mas ela faz parte da Libras. Os surdos, eles utilizam essa forma de se comunicar. Conforme vocês podem ver aqui na tela, é uma frase diferente que eu criei, no entanto parecida com as frases anteriores. Então a frase é: ontem a Gisele regou as flores em sua casa. Então essa é a forma que está em língua portuguesa. Ontem a Gisele regou as flores em sua casa. Então, como fica essa frase em Libras, utilizando a regrinha tempo, lugar, objeto, sujeito e verbo, que é essa que está aqui na tela. Então a frase vai ficar: ontem, casa, flores, Gisele regou. Então ontem seria o tempo, casa seria o lugar, o objeto são as flores e o sujeito e o verbo é Gisele regou. Então é assim que se monta uma frase em Libras. Como fica a sinalização dessa frase? Vamos ver o vídeo. E aí, pessoal, vocês gostaram? Se gostou, não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, hein? Eu sei que muitos de vocês já estão aprendendo Libras há um bom tempo. No entanto, os vídeos que eu coloco têm palavras isoladas que vai acrescentar ao vocabulário de vocês, que nem eu coloquei um vídeo a respeito dos números em Libras, um vídeo sobre o alfabeto, um vídeo sobre alguns sinais relacionados com família e assim por diante. No entanto, você está aprendendo alguns sinais isolados ou palavras isoladas. Mas como que você vai se comunicar com surdos se você não souber como criar uma frase em Libras? Então esse vídeo é extremamente importante. Se você utilizar essas 4 regrinhas aí que nós colocamos, SVO, SOV, OSV, e no caso de frases maiores em que você precisa indicar o tempo em que aquilo aconteceu e o lugar, então daí você pode utilizar essa forma, TLOSV, que é uma das formas mais utilizadas
pelos surdos. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco a respeito de como criar frase em Libras. Não pense que isso é tudo, né? Que estudando essa regrinha ou decorando essa regrinha, pronto, já estou sabendo tudo de Libras. Não, a Libras envolve muito mais e com certeza, à medida que você for assistindo os vídeos do canal, cada dia será uma descoberta nova. Você não vai se arrepender. Por isso, se você estiver gostando dessa aula, não esqueça de compartilhar. Pode ser que você conheça algum amigo, alguma outra pessoa que tem vontade de aprender Libras. Então não esqueça de compartilhar os vídeos do canal com essas pessoas. Não esqueça de curtir o vídeo, caso você tenha gostado. Se você quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, até mesmo de como criar determinadas frases, às vezes você quer saber, como que eu monto essa determinada frase? Então pode colocar aqui embaixo nos comentários, que será um prazer poder responder para você. E se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal, porque é a sua chance de aprender a língua de sinais e, de repente, quem sabe, melhorar o seu currículo, não é mesmo? Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima. Tchau!